Glória a Deus. Eu estava meditando ontem e hoje sobre esse personagem aqui, Ló. Muito se fala de Abraão e pouco se fala de Ló, né? Abraão era a 11ª linhagem, ou 10ª, não lembro se era 10ª ou 11ª linhagem Abrão. Ou seja, 10 séculos, Deus, depois de 10 ou 11 séculos, Deus, Jaqueline, achou alguém para falar. Você vê, né, a situação que estava, a geração, porque Abrão veio de Sem, né, e essa geração era uma geração abençoada. E Deus se revela a Abrão. Mas quando você vai ler a palavra, Deus tinha um compromisso com Abrão, não com Ló. Deus foi bem claro. Deus foi bem claro. Sai da tua parentela. Sai. Deus, ele queria só Abraão. Ló estava ali de intruso. E quando você vai lendo a história, Ló ficou rico porque andava com o homem de Deus. Aqui para mim, depois vocês conversam. Ló ficou rico porque estava com Abrão. Abrão era tão abençoado, Abrão é tão cheio de Deus, que Ló ficou rico. Rico de um tanto, que quando você lê a Bíblia no livro do Gênesis capítulo 13, que não tinha erva, não tinha, vamos dizer, capim para alimentar as ovelhas de Ló e Abrão. Tão poderosos que eles ficaram, tão ricos. Eu sempre falo que a bênção está com Deus, e as pessoas ficam atrás de profeta. Acham que a revelação, esse que eu te digo que vai resolver, não é. Que resolve, aprenda de uma coisa, que resolve é joelho, intimidade com Deus. Aprenda isso em nome de Jesus. Você quer que Deus resolva a sua situação? Vai para o joelho, meu filho. É a única solução. É meter o joelho no chão, meter a cara no pó, chorar, se alimentar, suplicar, o negócio muda. Não fica aí dando cabeção. Ei, não vai nesse barulho não. Amém? E nem é toda hora que Deus revela, porque eu tenho esse dom. E eu estou mesmo, não falo, eu fico mesmo, só vendo. E quando você lê a história, é tremenda. Porque Abraão era o símbolo da igreja que estava nascendo. Abraão era a igreja que estava nascendo. É o pai da nossa fé. Ló é o Egito, é o mundo. Ló é a igreja. A igreja hoje, sabe qual é o tema que Deus me deu? Geração caída, profetas desviados. Quando falo profeta desviado, falo apóstolo, mestres, doutores, evangelistas, pastores. A bússola do cristão é a palavra. Se eu sair fora da palavra, eu estou saindo do propósito. Aprenda isso. Está confuso? Vai ler. Não está entendendo? Vai meditar na palavra. Não disse fórmulas. Os ministros hoje, Jaqueline Onassi, quer criar fórmulas para você ser abençoados. Fórmulas. Olha, quer ser abençoado, 7 passos para a vitória. Quer ser abençoado, passa debaixo aqui da tenda. Quer ser abençoado, sobe do monte, desce do monte. Quer ser abençoado, está aqui a campanha do anel. Quer abençoado a toalhinha, é o lençol. E é isso e aquilo. E as pessoas esquecem que tem princípio para ser abençoado. Para eu ser abençoado, primeiro eu tenho que cumprir a palavra. Eu tenho que meditar na palavra.
O salmista, ele falou, quer ser abençoado, quer ser próspero, medita no livro dessa lei, e nessa lei medita de dia e noite, assim será como a árvore plantada perto de ribeiros de águas, no tempo oportuno prosperará. O problema é que o ser humano, Luiz Falcão, ele está mal acostumado. Os ministros, missionários e tanta gente acostumou o povo mal. Jesus ensinou os discípulos a orar. Um dia, Pedro chegou assim, Jesus, nos ensina a orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Jesus começou a igreja a orar. Ele estava ensinando. Hoje as pessoas não querem ser ensinadas. Hoje nós aqui na Efraim se esforçamos em ensinar e as pessoas não querem, que é movimento. Lá representa o movimento da época. Tá? Era jovem, estava ali sugando de brão, aproveitando a benção, não largava. Que quando você vai ler, tá? Eles saem. Mas no período que o negócio começou a ficar bom, ele começou a encher os seus olhos para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, quando você vai ler a história, ela era uma cidade próspera. Campinas vastas. E havia muita água em Sodoma e Gomorra. Água potável. Era uma cidade que... Era uma cidade, Jaqueline, da balada. Era uma cidade que estava no auge. Tucu, 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 tucu. Todo mundo falava. Todo mundo estava lá. Todo mundo sonhava ir para essa cidade. Era uma cidade grande. Na hora que houve a separação dos dois, que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, que Deus queria era Abraão, não Ló. Ló só queria as coisas materiais. Ele só queria que as suas coisas andassem. E andou, prosperou. De um tanto que ele ficou poderoso. Tinha muita ovelha, tinha muito gado, tinha muitos escravos. Ele ficou bem. Mas ele não queria conhecer o Deus de Abrão. Ele queria as bênçãos do Deus de Abrão. É diferente hoje. As pessoas não buscam o Deus, Kleber, o Deus da salvação. O Deus que a Bíblia diz que Ele preparou um lugar para mim e para você, Jaqueline. Eu vou preparar um lugar. Hoje, nós estamos muito envolvidos aqui nesse mundo secular. Eu estou muito envolvido, óbvio, né? Mas a Bíblia diz que nós não somos daqui. Mas nós estamos envolvidos. Envolvido com costume, envolvido com família, envolvido com os amigos, os churrasquinhos, as coisas que surgem, envolvido com a televisão. Eu vou cortar o cabelo porque o Neymar cortou o cabelo assim. Eu vou usar aquela saia porque a Gisele usou aquela saia. Eu vou usar esse brinco porque a Gisele. Então, as pessoas são movidas por esse mundo. Só que nós não somos desse mundo. Nós somos de um lugar onde a Bíblia diz que a morte e a dor não vai fazer mais parte desse mundo. Só que as pessoas não querem saber disso. As pessoas, elas querem ter. O crente lá é esse. Quer ostentar. Quer ter uma roupa legal. Ele compra uma roupa legal para chegar no trabalho, mostrar a roupa para o amigo. E já vai assim com a marca, né? Estufa o peito. Entendeu? Ele vai para mostrar para o amigo. Ele compra um sapato. Uma vez eu vi um pregador, ele não aguentou. O pregador falou assim: esse sapato eu comprei na América. É importado. As pessoas estão com isso na alma. Compra o relógio, não para ele, para mostrar para os outros. Compra o perfume para mostrar para os outros. Quer ter uma casa bacana para falar,
Aí coloca nas redes sociais a piscina, a churrasqueira, para mostrar. Então hoje as pessoas estão acostumadas com esse lugar. E ela esquece do foco, do alvo. Ló estava assim, Ló estava preocupado, era com o seu umbigo. Ele estava preocupado com aquilo, ele queria fazer parte da sociedade. Ele queria fazer parte da elite. Eu estava preocupado que Abraão ouviu uma voz e a voz falou para ele ir e que Deus ia dar um país. Eu não estava preocupado com isso não. O sonho de Ló era ir para Sodoma e Gomorra. É só você ler a história. O sonho hoje dos cristãos é isso. É por isso que o sacerdote dá. Aí passa aqueles comercial, aquelas mansão, aqueles carrão. Aí o cara, meu Deus, eu vou chegar lá. Eu estou chegando. Então, as pessoas sonham com esse mundo, mas elas não sonham de fazer parte do céu. Essa mensagem que eu estou ministrando, chata. Estou com tanto problema, pastor. Você vem pregar essa mensagem aqui, mas você vai entender daqui a pouco. Vai comendo aí. Essa era a situação. Deus estava começando a falar com o homem ali, Abraão. Houve a ruptura, eles se separaram. O primeiro desastre, houve uma guerra naquele tempo de 5 reis contra Sodoma. E a Bíblia diz que a primeira derrota de Ló foi levado como escravos por um daqueles reis. Já começou a maldição. E ali perdeu tudo. Abraão pegou 318 da sua casa e foi para a guerra, para libertar. Porque assim, pessoas andam, né? A gente conhece amigos, pessoas que estão à nossa volta. A gente começa a observar. Presta para Deus abrir os teus olhos e ver o que está acontecendo à tua volta. Em nome de Jesus. Para ver, você vê a situação que está a família, a situação que está a menina, a situação que está o menino, a situação deplorável que está a raça humana e pessoas que estão à nossa volta. Pessoas derrotadas, pessoas com esperança falsa, com expectativa falsa, motivada pelo um objeto, motivada pelo objeto. As pessoas são motivadas por um objeto. Ló já estava pagando preço, sabe por quê? Porque ele queria ir para Sodoma e Gomorra. Ele queria ir para a cidade que estava no auge. Ele queria estar lá no tucutuco, no movimento. Ló simboliza esse movimento que nós estamos vendo aí. Discoteca dentro da igreja, colocando globo e pá. Que igreja é essa? Aí você começa a olhar e meditar, fala, meu Deus, e o que eu vou fazer? A Bíblia manda você falar, pregar. E você tem que começar a observar, porque ele está voltando, e nós vamos ter que prestar conta com ele. Não adianta você correr aqui, correr para acolá, não quer se envolver. Ou você se envolve aqui, ou você vai se retratar com ele, é a Bíblia. Não tem para onde correr. Não tem. Eu estava vendo um filme secular. Quem viu aqui o Apocalipse? Eu vi ontem. Terrível, misericórdia. Pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. E porque o Apocalipse é um filme secular, mas está falando do arrebatamento da igreja. O avião sem o piloto caindo, o carro, porque o piloto era crente. Virou um desespero a cidade. Carro batendo, avião caindo, explosão para todo lado. E todo mundo falando, mas que foi? O que aconteceu? E alguém falou assim, foi no planeta inteiro. Foi no planeta inteiro. Qual representa esse mundo que não tem compromisso com Deus, que não tem relacionamento com Deus? O compromisso desse mundo é com ele mesmo, é ostentar, é ter, né?
nada vais mais ter. Mas Abraão não, Abraão tem um propósito, tem um foco. Você tem um foco definido? Tem um carro, uma casa, só isso? Tem empresa, só isso? Ganhar R$1 milhão por mês, só isso? Ah não, pastor, eu quero ganhar 2 milhões, só isso? Qual o seu foco, qual o propósito? O mundo hoje, as pessoas lutam para chegar ao top dos bilionários. 80 bilhões, 70 bilhões. Tem elite dos bilionários, e a tua? Porque o mundo busca para aquilo que vê. O mundo natural busca para aquilo que vê. Mas nós que somos escolhidos, porque não foi Deus não foi nós que escolhemos Deus. Deus escolheu a nós. Ele escolheu você. Deus errou em ter escolhido você. Ele escolheu você. O que Deus estava apresentando a Abraão era muito maior daquilo que Ló desejava. O que ele queria. O que Deus apresenta à igreja é muito maior. É uma vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? 10 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões. Reinar com Ele. É isso que Cristo oferece a nós. É isso que Cristo oferece a você. Você entendeu? Ei, mas o crente Abraão estava buscando por Deus. O Ló estava buscando para as coisas terrenas. Por essas coisas. Porque nós somos ensinados assim. A disputar, a vencer. É por isso que tem time de futebol, né? Hoje vi lá os palmeirenses todos chorando. Olha que palhaçada, um com o terço na mão. Olha o desespero de ir para a segunda divisão. O desespero do mundo é isso. É aquilo que vê. Mas Paulo falou, aquilo que eu e você não vê é eterno. Aquilo que Deus prometeu, ei, o céu, ele é mais real do que o mundo que nós vivemos. O céu, José Geraldo, ele é mais real do que esse mundo que nós estamos vivendo. Porque o céu é eterno. Esse mundo que nós estamos vivendo é temporal. Vai passar, vai acabar. E quando Abraão libertou Ló, Abraão ainda tentou trazer Ló. Vão comigo. Vem comigo. Mas ele, nem a mulher dele quiser, não. Vamos ficar aqui mesmo. Ele desejava ser líder. E ele conseguiu. E quando você vai ler a história, a Bíblia, a história diz que Abraão, ele conseguiu. Eu estava lendo hoje. Ló ocupava uma posição de destaque na administração daquela cidade. Ele conseguiu o que ele queria. Aqui para mim, ele conseguiu. Você pode conseguir. Irmão, a bênção está com Deus. Se Deus quiser fazer você do homem rico, você vai ser. Se Deus quiser que você tenha 10 casas, você vai ter. Eu não estou falando aqui que você não pode ser abençoado, ser rico. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando além disso. O teu relacionamento com Deus. Que você não precisa de intermédio para ser abençoado. Você precisa de ter relacionamento para ser abençoado. Quem está me entendendo? O seu intermédio é Jesus. Não precisa de ninguém. Você precisa reconhecer que Cristo que Cristo pode fazer na tua vida, que Ele tem poder para fazer, e Ele quer fazer. E quando você entender isso, você vai sofrer menos. Não é que não vai ter problema, vai ter, mas você vai saber lidar com os problemas e a situação que você está enfrentando. Em nome de Jesus. As pessoas correm. As pessoas abandonam você no meio do caminho. Porque quando chega a dificuldade, ô Wagner, as pessoas não querem enfrentar a dificuldade, não, Bia. Ficou dificultoso, as pessoas saem fora. Ah, não. Ela abandona você no meio do caminho.
Deus esquece daqui o que aconteceu e a situação que eles enfrentaram e que estava com ele. Esquece. Só que Deus não esquece. Deus não esquece. Ló estava lá curtindo a cidade do pecado. Lá tinha tudo. Ló estava lá. Ló conhecia Deus. Conhecia, mas não praticava o Deus que conhecia. Entendeu? Ló conhecia Deus. Ló sabia que Deus era tremendo, que Deus abençoava, porque ele viu Deus na vida do tio, mas ele não quis seguir o Deus do tio. Ele só queria as bênçãos do tio. Então, ele sabia que era Deus. Sabia que Deus tinha poder. Mas ele abandonou a Deus e foi para a terra da paixão. A terra do amor. Terra do amor. I love you. Estou amando. Aleluia. Coisa linda. Oh, glória. Vai ter a festa country. Arruma o boné, chapéu, pega uma calça rochada de couro. Aleluia. Vai ter a festa da uva. Aleluia. Vem todo mundo com traje. Vai ter o carnaval. Pode fazer uma tatuagem de mentirinha. Aleluia. Glória. Vamos lá. Deus é bom, maravilhoso. E tuco, 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 tuco. Igreja. É isso que as pessoas buscam. Na hora que você apresenta a igreja de joelho, falando assim: Araçatuba está com 50 mil e é evangélico. A igreja tem crescido em números, mas ela tem retrocedido no espiritual. São um povo que diz que é de Deus, que louva a Deus, que pula, mas são pessoas vazias, pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que não têm joelho, aleluia, marcado. São pessoas, pessoal, que não conhece o Deus do fogo, do Deus que fala, do Deus que se revela, do Deus que cura, que liberta. Não conhece. Não conhece. Jesus é legal. Uau! Precisamos ter relacionamento com Deus estreito. Não temos mais tempo. Até Hollywood está convencida que Jesus está voltando. Todo mundo está sabendo, está crendo que Ele está voltando. E está todo mundo se preparando. E eu e você ficamos aí. Mas será? Mas que igreja é certa? Qual o negócio? A igreja certa está aqui. Está aqui. Medita aqui, você vai ver a igreja certa. Medita na palavra, você vai ver o que Deus vai falar contigo, o que Deus vai revelar para você. Alabandura xergarácia. Ei, aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram os mortos, os mártires, ele pegou o Cristo ressurreto, o Cristo da cruz, não fazia movimento, não, pregava a palavra, dor, o que nem doer, larga o pecado, vai para o inferno. O seguinte, amado, ou você está, ou você não está. Se esforce no Senhor, se esforce em Deus, porque o maior está por vir. Ei, o que Deus prometeu é maior que esse tesouro, é maior que o carro, que a casa, é a promessa de você estar com Ele. Face a face com Ele. Aleluia. Não se engane. Viaje. Eu vendo aquela cena ontem, vendo aquela imagem, o desespero vai ser assim. Ô bispo, a mãe falava para a menina, quem é esse Deus? Que Deus é esse? Que vê o pobre com fome e não dá comida, que vê um morrendo na cama e não salva. Hoje as pessoas usam
a situação que eles mesmos criam, porque a palavra diz em Lamentações 3:39, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixa-se, cada um dos seus próprios pecados. O homem reclama dos seus próprios pecados, o homem murmura dos seus próprios pecados. Não é Deus não tem culpa de nada, rapaz. Somos nós o pecador, somos nós que precisamos do Cristo ressurreto, somos nós que temos que se humilhar perante Ele. Os homens hoje não querem se prostrar. Eu tenho um Cristo, mas não se prostra. Eu tenho um Cristo, mas não perdoa. Eu tenho um Cristo, mas não sabe ajudar o próximo. Eu tenho um Cristo, mas não ama aquele que persegue. Eu tenho um Cristo, mas não larga o pecado. Não larga. Amado, por isso que a Bíblia diz, bispão, que a coroa é tomada à força. Não tem para onde correr. Lá, ele queria estar com Deus e queria estar no movimento. Vai ler sobre Sodoma e Gomorra, o que acontecia lá, o que acontece hoje. Homossexualismo, lesbianismo, adultério, corrupção. Vai ler a história. E ele estava lá. Ele não conseguiu ganhar ninguém. Ele não conseguiu pregar para ninguém. Você sabe por quê? Porque ele estava longe de Deus. Longe. Afastado. Quando os anjos foram em Abraão, a Bíblia diz no livro do Gênesis capítulo 18, Abraão intercedeu. Olha aqui para mim. Você sabe o que Abraão falou? Ei, se tivesse 50 justos, você destruiria 50 justos? Você sabe o que ele respondeu? Não destruía por causa dos 50 justos. Abraão disse, não, mas se tivesse 40, você destruiria? Eu não destruiria por causa dos 40. Aí Abraão foi abaixando, mas se tivesse 30, eu não destruiria por causa dos 30. Mas se tivesse 20, Senhor, eu não destruiria por causa de 20. Se tivesse 10, eu não destruiria por causa dos 10. Lá não conseguiam ganhar ninguém. Não conseguiu. Não conseguiu. Porque ele já estava envolvido. Ele estava tão envolvido, pessoal, que ele entrou no costume daquele lugar. É igual nós aqui. Se nós não vigiarmos, nós vamos para o inferno. Se nós não vigiarmos, nós vamos para o inferno. Ai, pastor, é duro, mas é a Bíblia. Deus é amor. Jesus hoje é o intercessor. Deus o juiz. Vai ter um dia que o Cordeiro ele vai virar juiz. Ai, radical, é a Bíblia que diz. Não sou eu, é a palavra que diz. Agora, se você quiser que eu minta aqui, eu posso mentir para vocês. Eu posso fazer aqui um sermão para vocês e falar aquilo que você quer ouvir. Rapaz, oxente, eu faço um sermão que vocês vão chorar. Vão dar glória a Deus aí, chorar. Eu sei desse sermão. Mas eu vou ter que prestar conta com Deus. Hebreus 13:17. A Bíblia diz que todo pastor vai ter que prestar conta com Deus. É a Bíblia que diz. Se você quiser, Efraim, nós vamos mudar aqui a forma de conduzir o culto. Vamos fazer campanha. Vou passar os envelopinhos aqui. Todo domingo vou passar os envelopinhos e vou fazer. E vou contar uma história para você. E vamos lá. O que é ouvir a verdade? A palavra. Viver a palavra. Se esforçar para viver a palavra. Nós temos que se esforçar para ser crente. Ser cristão. Quando a pessoa olhar para você, não, ele é cristão, ele é crente. Mas quando o teu vizinho, quando você chegar lá, o vizinho dá testemunho de você. Quando você chega lá, a tua mãe dá testemunho de você. Quando você chegar lá, a tua mulher dá testemunho de você. Quando você chegar lá, o teu filho dá testemunho de você. O meu pai é o homem de Deus. O meu pai ora. O meu pai está aqui. Ele respeita minha mãe. Ele me respeita.
Da glória. Socorro. O mocotó tá bom? Glória a Deus. Vai ler, minha vida na palavra. A Bíblia diz que Ló já estava envolvido. Estava envolvido, que ele não estava nem aí. Estava lá, rico. Pastor Estela, bispo, estava rico. As filhas estavam bem. Casamento bem. Olha só, bispo. Casamento bem. Filhas bem. Estava sendo líder na cúpula da cidade. Bem sucedido estava Ló. Carrão. Dinheirinho no bolso. Nazaré, o cara é o cara. Chegava lá, estava lá imponente. Termão. Anel de teologia no dedo. Bonitão. Com dinheiro no bolso. Igual diz um pregador que eu vi no YouTube. Muitas vezes nós achamos que onde a gente está no topo foi Deus que levou ele. Mas foi o diabo. Porque o diabo também levou Jesus lá no topo. E mostrou tudo. Mostrou os reinos, os tesouros. E disse assim: te dou tudo se prostrar diante de mim e me adorar. Essa era a situação que estava. Aí Deus chegou na casa de Abraão e disse: vou destruir. E quando você vai ler o texto lá do livro do Gênesis capítulo 18, ele estava tão envolvido, já estou encerrando, que as suas caras não estão me ajudando não, socorro. Olha só, ele estava tão impregnado, ele estava tão envolvido com aquele mundo, que quando o anjo chegou para destruir, que ele estava na porta, e quando os seres chegaram, ele já reconheceu que aqueles homens eram diferentes. E não que chama aqueles homens, os homens daquele lugar, foram atrás daqueles seres na casa de Ló, e falaram assim: olha Ló, eu sei que esses homens estão aí. Manda que eles saiam, porque nós queremos ter relação sexual com eles. Olha só. Ao grau que estava a cidade. Ló falou assim: não, eu tenho duas filhas aqui virgem. Esses seres não. Aqui. Ele estava tão impregnado com aquele mundo. Igual a frase da Hebe que eu lembro. Quando a Hebe estava morrendo, o repórter perguntou para ela assim: o que você tem medo? Ela falou assim: eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de perder tudo isso aqui. A glória, poder, ser clamada, a rainha da televisão. O medo dela não era morrer, era perder a glória. Foi isso que ela falou. Perder a glória. Que quando o anjo chegou lá, que a Bíblia diz que ele foi pegado de cegueira. Vem cá, bispão. Ele estava tão impregnado que o anjo, literal, o anjo teve que pegar na mão de Ló, segurar e puxar. Ló não queria ir. Lê o texto. Ló não queria, porque Ló estava pisando na posição, na liderança que ele exercia ali. Ele estava preocupado com o dinheiro que tinha, com a posição, com o carro, que ele era aclamado lá. O anjo teve que puxar ele, para ele não morrer. E o anjo falou assim: vamos, que eu tenho que destruir. Você está travando tudo. Você está me impedindo de vir um juízo. Ele não queria ir, Carmen. O anjo teve que puxar ele para fora da cidade. Essa vidinha que você vive, de aparência, está na igreja e está no baile. Está na igreja e está na fornicação. Está na igreja e está na cachaça. Que evangelho é esse? Está mentindo para quem? Aí depois pega um copo de cerveja,
tira foto e fica ostentando. O crente. Ainda põe no Face ainda, coisa mais linda. Socorro, me ajuda. Pastor, você está radical? Eu estou mesmo. Depois daquele filme, socorro. Eu quero morar no céu, meu filho. Jesus, não. Duro. Você sabe que vai ser duro, Jesus? Para quem ficar. E a cena do pastor? A moça foi lá para a igreja, quebrou o vidro da igreja, entrou dentro da igreja. E ela atrás, né, agoniada, que a mãe foi arrebatada, o irmão foi arrebatado, ela entrou agoniada dentro da igreja. Está lá o pastor. E o pastor, calma, vamos orar. Eu falei assim, como orar? Você tem coragem de falar que vamos orar? Você ficou, você veio falar que eu tenho calma. A hora é agora. Não é amanhã, é agora. É agora que nós temos que se reconciliar com o Senhor. É agora que eu e você tem que se esforçar no Senhor. É agora, é amanhã. Você vive com um pé aqui dentro da igreja e um pé lá no aleluia. É um pé aqui e um pé acolá, meu filho. Larga esse mundão. Você já está lá podre já. Vem para cá para você tomar um suco, não. O sangue do Cordeiro na tua vida. Erra, xarabagaça. Deixa Deus mudar a tua vida, rapaz. Igreja da moda. Que aqui tem. Vai lá. Aproveite, filho. Vai lá dançar também. Vai lá, não perde tempo não. A Bíblia diz assim, ou você é sujo, se suje mais ainda. Se você é limpo, se limpe mais ainda. Perca tempo não. Aproveite e vai lá mesmo. Aproveite que já está lá. E aproveite que é de graça, viu? Tem um guaranazinho. Em vez de orar, Jefferson, me ajuda, Jefferson. Globão. Amarra o cão, segura o cão. Você ouviu essa música já? Eu vi lá em São Paulo. Eu vi isso aí. Amarra o cão, segura o cão. Essa é a igreja. Nós estamos perdendo os nossos jovens. Vamos trair para dentro. Nós temos que mudar. A igreja não tem que mudar. Quem tem que mudar somos nós, rapaz. Cristo não mudou. Não tem barulho. Daí, joga aí, Edson. Joga aí a espada. Joga aqui. É aqui. Bíblia. Bíblia. Isso aqui não mudou. Isso aqui não mudou. É isso aqui. Acabou, está confuso. Eu preguei hoje. Não preguei? Chega em casa. Você anotou que eu preguei aqui? É só você chegar em casa e sentar e ler. Você ficar com raiva de mim, brabo, não, vai ficar com uma Bíblia. Não tem que ficar com raiva de mim, fica com raiva de Deus. Não é comigo, eu estou pregando, está aqui. Você é muito radical, não sou. Não, porque isso aí isso aí é história, é simbólico, vai nessa. Está confuso? É só você ler. A Bíblia manda eu se encher de Deus, sim ou não? Ou é adivinho? A Bíblia ama, não, mas aí pega aquela, porque Timão estava com um pouquinho de dor no estômago, tomou um pouquinho de vinho. Amém? Dá um sorrisinho aí, vai, pelo amor de Deus. Olha, me ajuda aí. Dá glória. Olha só o bispão. Ló saiu na marra ainda. Não queria sair não. Tem muito crente que Deus está falando com ele e está, não, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Esse pouquinho pode ficar tarde. Para encerrar. A família de Ló estava tão entranhada com o mundo, estava tão
entranhada com o pecado, que a Bíblia diz que quando, antes de sair, o hóspede, Deus falou, o anjo falou assim: não olha para trás. Não olha para trás. A mulher de Ló, ela olhou para... O que aconteceu com ela? Estátua de sal. Tão entranhado que estava o trem nela. Esse mundo já era, pessoal. Amém? Sonhe com o céu. Você sabe o que Paulo falou em Colossenses 3? Pensai nas coisas que são do alto. Não esquenta não. O que tiver de vir virá. Não tardará. Seja fiel a Deus. Deus ele vai dar. Não esquenta não. A minha mãe sempre fala: mas você precisa de uma casa. A casa veio. A esposa veio. Deus foi um milagre. Filho veio. Eu queria ter um filho homem, Deus me deu um filho homem. Eu queria ter o segundo, queria ter uma filha, Deus me deu uma filha. Deus mostrou antes para mim, em visão. Falei para minha esposa: vai ser menina. Eu falei: não, menino. Deus falou para mim. Então vamos ver. Nasceu o quê? Menina. Deus dá. Não precisa você ficar louco. Não, faz a tua parte com o Senhor. Seja fiel. O foco é céu, o foco é o Senhor. Vai vir na tua mão, melhor do que ninguém. Deus sabe o que você precisa. E Ele vai fazer. Porque se você fica envolvido com esse mundo, vai ficar engoló. Vai ficar perdido. Deus ou Zé do Garfo? Deus ou Tentem? Deus ou Calypso? Deus ou Baquato? Deus ou Bar Federal? Deus ou namoro de engano? Deus, socorro. O que você quer? Hein? Se envolve com Deus. Seja um profeta nesse século, nessa igreja desviada. Homens desviados, longe de Deus. Pessoas de mim, arrogantes, achando que não entendeu, não tem nada. Aí fica tudo por atrás. Rapaz, você tem que se humilhar para Deus. Mete o joelho no chão. Você quer que Deus fale? Jeová conhece o seu bairro. Ele conhece os seus problemas. Ele sabe o teu endereço. A Bíblia diz que você mete o joelho e vai lá. Fala: Deus, eu preciso. Jeová vai aonde você estiver. E lá vai virar uma fornalha. O negócio vai pegar lá dentro. Vai acender a fogueira aqui no teu quarto, rapaz. Vai virar ave natal lá dentro. O fogo vai pegar. É essa experiência que você tem que ter com Deus. Se põe em pé. Vamos ceiar. Oh, glória! Ei, bispão, me ajuda. Nós vamos ganhar alma. No JML nós vamos pregar Jesus. Não vou dar bolo para ninguém. Não vou dar Coca-Cola. Jesus teve essa estratégia. O povo ia, Jesus: tome pão, peixe. Pão, peixe. Aqui, pão, peixe. Até a hora que Jesus falou assim: calma, eu vou acabar com o pão com o peixe agora. Jesus acabou com o pão com o peixe. Pastor, lê a Bíblia, João capítulo 6, versículo 22. Jesus acabou com a farra do pão e do peixe. Porque o povo só queria comer. Aí na hora que Jesus apertou, foi todo mundo embora. Luizinho, foi todo mundo embora, igual aqui. Foi embora uns 100. Todo mundo foi embora. É Bíblia. Faz um churrasco na tua casa. Faz um exemplo, um churrasquinho. Ô Jeff, você tem seus amigos lá, os meninos. Faz lá, convida. Se convidar 30, vai 35, porque sempre um chama alguém. Não é assim? É de aflição. Oi, meu amor, e aí, como foi? Chama pro Jota.
Ah, não dá tempo, cara. Hoje tem compromisso. Ah, não vai. Ah? Não querem. Eu quero morar no céu. Socorro. Aleluia. Amém? Eu trouxe Bíblia. Bora aí, igreja. Pô, tá tu cara feia, me ajuda. Por causa da palavra, vai falar com a Bíblia. Dá glória aí. Ai, é Deus. Ai, glória. Glória! Vamos lá, gente. Anima o pregador. Ah, eu nunca mais venho aqui. Problema seu. Não quer vir? Eu fui bom. Muito bom. E eu aprendi que bom é Deus. É. Bom é Deus. Abri a porta da minha casa, comeram, beberam. Sempre. Pastor! Mas você tem que ser justo. Vamos crescer na palavra. Vamos se esforçar. Não é fácil. Todos nós sabemos. Mas se nós se esforçarmos no Senhor de mim, nós vamos vencer. Vamos. Aqui tem história. Quem era o Felipe? O Rogério? O Marcelo? O Fabrício? Você precisa conhecer o testemunho desses meninos. A vida do Gilberto. Quem era o Gilberto? Você vê o Gilberto ali, bonitinho. Pastor Cleito, você vê o pastor Cleito aqui, mas você não conhece a história. Você conhece a história. Quem era o Cirilo? O que Deus fez na vida do Cirilo? E quem faz isso não é movimento, é palavra. Palavra. Quem era o Kleber aqui? O amigo do Kleber, a vida que eles viviam. O que Deus fez está aqui. Prova que a palavra liberta. É a palavra. E esse menino é tudo compromissado com a palavra. Sabe por quê? Quando esses meninos vieram, onde eles vieram, eles não brincam. Porque lá quem marcasse lá, morreria. X9 morre ou não morre? E ele sabe disso, que lá morre. Porque quando ele se converte, entendeu? Eles dão a vida. Eles se entranham Jesus nele e não sai nem, fica firme. Aí vem um socorro. Nós vamos invadir a serra do Filisteu. Queira o Zé do Garfo ou não queira, quem manda é Jesus. E a Bíblia diz que a seara está branca e nós vamos invadir. Entendeu? E vamos colher. Quem planta? Passamos o ano inteirinho plantando. O ano que vem é glória. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder.
majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Diga mais uma vez nessa noite, o Senhor, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. O Senhor é o consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Diga ao Senhor, Pai, sim, Pai, que as montanhas se rugem nessa noite, Pai, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, Senhor, incomparáveis são as promessas do Senhor na sua vida nessa noite. Aplauda o Senhor.